Após não renovar no Coritiba e ficar livre no mercado agora ao final da Série B, o atacante Aleph Manga volta à tona nos torcedores do Goiás com aquele questionamento. Poderia ser um bom reforço, o retorno dele ao Verdão? Será que o Goiás procurou o Aleph Manga nessa temporada? Eu quero responder esta pergunta aqui também, que eu vi alguns de vocês fazendo. Compensa trazer o Aleph Manga tanto no aspecto esportivo, quanto também levando em consideração o extracampo, os números dele também nesse retorno recente ao Coritiba. Da mesma forma, quero falar sobre um outro centroavante, ex-Atlético Goianiense, Vasco, Cruzeiro, que está em reta final também de contrato no Fortaleza, já foi em outros momentos especulado no Goiás, que no meu entendimento seria um bom reforço. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Todos os jogos do Goiás nesta Série B do Brasileirão você encontra com a SeguroBet. Link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a saída do atacante Aleph Manga do Coritiba após o retorno dele ao futebol, depois de cumprir a suspensão, basicamente um ano parado, por conta de manipulações de resultados ainda no Campeonato Brasileiro de 2022. Foram 4 jogos nesse retorno ao Coxa, com um gol marcado diante o Amazonas, e nota oficial publicada através das suas redes sociais nesta última quarta-feira, a diretoria do Coritiba confirmou que o Aleph Manga e outros 4 jogadores, inclusive um deles, o Robson, atleta que está assim muito próximo do Goiás, não continuarão no Couto Pereira para o ano que vem. O Aleph Manga, que tem um contrato, ou tinha no Coritiba, até dezembro de 2025. Então o contrato dele era longo, o Coxa lidou com o jogador desde março para o seu retorno aos gramados. Ele voltou inclusive no jogo contra o Amazonas, lá no dia 13 de outubro, marcou gol inclusive naquele duelo, jogou 11 minutos. Depois mais 26 contra o Paysandu, 18 contra o CRB e 30 minutos frente ao Santos. E agora se encontra livre no mercado para buscar um novo clube com essa rescisão contratual no Coritiba. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, sobre o Goiás não procurou o Aleph Manga nessa temporada, desde que saiu do clube o Goiás não procurou, mas a relação da diretoria com os agentes do atleta e até mesmo com o próprio jogador não é ruim. Às vezes o torcedor pode achar que ele saiu pela porta dos fundos ou algo nesse sentido. Não foi. O Goiás que acabou não querendo comprar em definitivo o Aleph Manga naquela ocasião, após a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás que só tinha um jogador por empréstimo, junto ao Volta Redonda. Vou até confirmar aqui para vocês os valores. O Coritiba pagou R$2 milhões, para contar com um atleta em definitivo, algo na casa de 60% dos direitos econômicos do atleta. Naquela época, em 2021, o Goiás ele tinha uma opção de compra com o valor fixado em R$1.300.000, para contar com 50% dos direitos econômicos do jogador. Acho que valeria sim a pena, até porque o Aleph Manga na temporada seguinte pelo Coritiba marcou 16 gols. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse atleta, sobre procuras nessa temporada. Segundo informações do portal BNews de Salvador, o Vitória teve sim um interesse na sua contratação nesta temporada. Enfim, estava analisando a chegada do Aleph Manga. Da mesma forma, houve uma sondagem, uma especulação envolvendo o esporte, mas não teve nenhum tipo de proposta oficial. O clube brasileiro que mais se interessou foi de fato o Vitória, naquela época ainda na indefinição de quando o Aleph Manga retornaria aos gramados. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, se você aceitaria de volta o Aleph Manga. Para mim, se fosse para dar uma opinião aqui sincera para vocês, o jogador errou, pagou financeiramente pela punição, também pelo erro, e ficou um ano fora dos gramados. Neste aspecto, óbvio, o torcedor vai sempre olhar com a sensação ruim para um jogador que acaba cometendo isso. Da mesma forma, isso acontece, esse julgamento na sociedade, não tem muito o que fazer. Errou, tem que assumir os erros e bola para frente. Não sou a favor, por exemplo, do banimento geral do jogador por apenas, entre aspas, apenas um cartão amarelo. No meu entendimento, seria uma punição de 1 ano, 2 anos, o suficiente. Para o Goiás, o Aleph Manga seria um titular tranquilamente na Série B. Olhando a realidade de 2025,
na segunda divisão. Tecnicamente falando, o Aleph Manga é muito bom de bola. A questão que ficou esse período todo parado, inclusive grande parte desse tempo ele não podia nem sequer treinar com outros companheiros. Então isso com certeza acaba afetando o desempenho. Mas se fosse para responder aqui na lata, se eu aceitaria de volta ou não o Aleph Manga, eu aceitaria sim, tá? Para o ano que vem, acho que um jogador que poderia sim agregar dentro desse perfil e é um dos jogadores que tem, um dos poucos aqui no Brasil que ainda tem essa característica de ser um ponta, de ter velocidade, trazer a bola para dentro e um excelente finalização. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet, lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Como por exemplo o próximo jogo do Goiás contra o Amazonas, você já encontra lá na SeguroBet com vitória do Verdão fora de casa, pagando 1,86 a cada real apostado, um empate 3,41, vitória do Amazonas em casa 4,30. Ou seja, se você apostar R$10 na vitória do Goiás e ela acontecer, volta para você 18,60 lá na SeguroBet. E o melhor, você garante 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito, 125% no valor do segundo e 150% de bônus no valor do seu terceiro depósito. Só a SeguroBet oferece isso para você, uma casa 100% regularizada em território brasileiro. Então, para você fazer a sua aposta, colocar ainda mais emoção nesta Série B, vou deixar o link no comentário fixo. Os outros jogos da rodada, olha, Novo Horizontino e Paysandu. Vitória do Paysandu fora, pagando 7,10 a cada real apostado, e vitória do Operário contra o Mirassol a 2,58. Essas e todas as outras cotações você já sabe, link no primeiro comentário fixado da SeguroBet. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um centroavante e atacante de forma geral, pode jogar também pelos lados do Fortaleza, que pode não continuar no Ceará para o ano que vem, que é o Renato Kaiser, ele que hoje tem 28 anos de idade, um contrato no Fortaleza até dezembro de 2025, 5 gols marcados até aqui na temporada pelo Leão, em 32 aparições, além de uma assistência. O Renato Kaiser provavelmente está para o ano que vem o Fortaleza se reforçando, tendo de novo a Libertadores pela frente, deve contratar outros jogadores para essa posição, pode sim perder espaço. Tanto é que nessa temporada ele foi emprestado ao Criciúma, onde jogou bem o Campeonato Catarinense, começa bem a Série A, mas acabou sendo chamado de volta para o Fortaleza. Ele foi já especulado no Goiás em outros momentos, né, tanto depois da sua saída do Atlético Goianiense. Eu lembro de uma especulação envolvendo o Kaiser em 2018, né, para a Série A de 2019, naquele ano, também na temporada de 2022, mas não passou disso, tá? Não houve nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de encaminhamento ou recusa do Renato Kaiser para com o Goiás. No meu entendimento, seria um baita reforço. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do jogador, segundo o site SofaScore, nesta atual Série A. Não é, digamos, o principal jogador da boa campanha do Fortaleza, né, da excelente campanha do Fortaleza na Série A, não é. Dos 28 jogos que ele realizou até aqui, 13 como titular. Marcou o gol contra o Vasco na última rodada, mas entrou já bem no finalzinho. O último jogo dele como titular foi no dia 24 de setembro contra o Corinthians na Sul-Americana. Das últimas 5 vezes que ele ficou no banco de reservas, só participou 3 vezes, jogando no total 21 minutos. Então não é um jogador que está, digamos, em excelente fase. Agora, né, quando ele volta para o Fortaleza, conseguiu sim engatar uma boa sequência. E já é um jogador que demonstrou boa qualidade. Por onde passou, no Atlético Goianiense foi muito bem, tanto na Série B de 2018 quanto naquele comecinho de 2020. Pelo Atlético Paranaense também conseguiu ser um artilheiro em 2021. No ano passado, né, voltando de lesão lá da Coreia do Sul, teve uma ruptura no joelho, não jogou bem pelo América Mineiro, então dá para dizer que há poucas exceções de onde o Renato Kaiser não jogou bem foi em Santa Catarina, pela Chapecoense e pela Chapecoense em 2019 e pelo América, né? Corrigindo aqui, Santa Catarina não, ele jogou bem pelo Criciúma nessa atual temporada. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Renato Kaiser. Acharia sim um excelente reforço sobre o seu salário. Ele recebe algo na faixa entre 150 a 250 mil reais mensais. E o Fortaleza pagou 6 milhões para contar com 60% dos direitos econômicos do jogador naquela ocasião, comprado vindo do Atlético Paranaense. Acharia sim o Renato Kaiser uma excelente opção, pode jogar de camisa 9, de falso 9 também, como ponta esquerda, independente da Série A ou Série B, o cara tem 28 anos ainda, penso que tem muita lenha para queimar. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo também.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix, sem burocracia. O jogo do Goiás contra o Amazonas você já encontra por lá. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!